Eu estou agora aqui em Congonhas. Congonhas fica a pouco mais de 1 hora de Belo Horizonte e é uma das cidades que compõem o chamado Circuito das Cidades Históricas de Minas Gerais. Talvez o exemplar mais emblemático, a principal obra aqui que eles possuem é esse santuário, essa basílica com obras do Aleijadinho. Aqui a gente tem uma espécie de representação artística da Via Sacra. Esse santuário, ele é inspirado num exemplar que existe também na cidade de Braga, em Portugal, só que com um toque, com a maestria do mestre barroco Aleijadinho. A cidade de Congonhas tem pouco mais de 60 mil habitantes, cerca de 60 mil habitantes, e aqui ao lado a gente tem outras atrações históricas, como por exemplo também um museu que não cobra a entrada e tem muitos artefatos, adornos e obras do mestre Aleijadinho e de outros artistas da época barroca aqui dessa região de Minas, dessa região histórica, uma cidade colonial que vale muito a pena você visitar. Você consegue visitar em menos de um dia, então acho que é uma cidade que justifica a sua entrada lá, até por esse patrimônio aqui, que é considerado patrimônio cultural da Unesco, um local tombado e de visual belíssimo. E esses 12 profetas são a representação maior da obra e da arte de Aleijadinho. Estima-se que eles tenham sido construídos e instalados entre 1800 e 1805 e eles fecham com chave de ouro a carreira magistral do Aleijadinho, que não se sabe se faleceu com 76 anos, ou com 84, já que sua data de nascimento é controversa. Alguns estudiosos dizem que é 1730, outros que é 1738. Essa é a Basílica do Senhor Bom Jesus do Matozinho, a principal de Congonhas. Essa igreja aqui imponente, ela possui mais de 230 anos. A tradicional porta corta-vento no interior das igrejas, para não deixar que o vento apagasse as velas. Essa igreja é do final do período mais pujante, abundante do ciclo de ouro. Então ela ainda tem alguma presença de ouro em pó, ou seja, banhada em ouro em alguns elementos. A partir de 1760, a produção de ouro começa a escassear aqui nessa região e as igrejas continuam lindas, mas já sem a utilização do material ouro nesses adornos. E esse belíssimo relicário que representa São Basílio é da lavra do genial Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. E aqui a gente tem mais 4 relicários feitos por Aleijadinho e a gente tem também aqui embaixo a imagem do Bom Jesus de Matozinhos. E a exemplo do que se vê em outras igrejas aqui das cidades históricas, a gente tem mais uma belíssima pintura aqui no teto do mestre Ataíde, talvez o mais importante expoente da arte barroca na pintura dos tetos aqui das igrejas coloniais. E aqui acima no altar é a representação de Santo Antônio. E no outro extremo a gente tem a representação de São Francisco de Paula. Um traço curioso na arquitetura, nos adornos e às vezes no simbolismo, que alguns artistas barrocos trazem, e mesmo Aleijadinho, alguma influência oriental. A gente vê essas serpentes, ou mesmo nos olhos um pouco puxados, que eles apresentam em algumas esculturas. A cidade de Congonhas se origina de uma planta muito comum aqui, que é a congonha, que a gente vai ver agora. 5 folhinhas, 1 litro de água, você faz a infusão, é um chá medicinal espetacular. Para pressão, ácido úrico, diabetes e é calmante. Olha só que maravilha. Pode tomar com os remédios, se você toma remédio,
porque ele potencializa o efeito dos remédios e não tem contraindicação. É a folha da congonha. Cada capela dessa é uma cena da Paixão de Cristo. Não, a gente olha só pelos buraquinhos, mas dá para ver bem, tá? Então, a última capela que ele vai esculpir seria esta, que no caso seria a última ceia. Só que a última ceia do Aleijadinho, ele compôs ela com 15 personagens, não 13. E o senhor sabe muito bem que a ceia é só 13, Cristo e 12 apóstolos. Ele colocou 15 porque ele tinha superstição entre o número 7 e o número 13. Aí, para evitar o 13, e ele sendo o artista e tendo liberdade de fazer o que ele quisesse na obra, por conta própria ele aumentou 2 serviçais. Aí dá 15, né? Esses 2 serviçais são criados da própria imaginação dele. E para ele ganhar tempo, ele usou muita inteligência nesse sentido. As 3 primeiras esculturas do lado esquerdo e as 3 primeiras esculturas do lado direito, que todo mundo iam ver, que vai subir com pernas. Agora as outras 9 por detrás da mesa, tem pernas não. Está em cima de um banquinho e sobre as costas são ocas. Por quê? Uma mesa redonda, ainda tinha toalha na época que cobria. Quem que ia observar que as de trás estavam sem pernas? Ele ia ganhar tempo, ainda ia economizar madeira também. Mas por que ele esculpiu todas na madeira de cedro? É porque o cedro é uma madeira amarga, e sendo amarga não dá cupim. Só que o acabamento das esculturas, ele próprio revestia com uma fina camada de gesso. E a policromia, que era a pintura das obras, era o mestre Ataíde quem pintava. E esse mestre Ataíde era contemporâneo ao Aleijadinho. Só que a Ataíde era de Mariana e ele de Ouro Preto, mas os dois trabalhavam em parceria. Mas o senhor sabe muito bem que na época ainda não existia tinta óleo para pintar. Eles mesmos improvisavam tinta vegetais. E como que eles preparavam essa tinta? Com clara de ovos, óleos de flores, urucum, tabatinga e óleo de baleia. Daí, misturando todos esses vegetais, fazia os pigmentos que davam as cores, para pintar essas lindas esculturas que está aí até hoje, que só foi restaurado uma vez só. E essa aqui é a primeira capela, na qual a gente tem no interior, que a gente não pode adentrar, a gente está vendo por uma fresta, a representação da última ceia com esculturas do Aleijadinho. Que paz, ele dizia que esta seja a última ceia que eu faço entre vocês. Mas um de vós admitirá isso. No ombro dele debruçou o apóstolo João Evangelista e perguntou: será eu, mestre? Quem será? E aqui a gente vê a representação aqui do Monte das Oliveiras e um pouco do traço, da genialidade, da criatividade do Aleijadinho. A gente percebe que as asas do anjo, né, elas são feitas de folhas de samambaia. É um pouco desse traço, dessa fusão artística que o Aleijadinho fazia a partir de alguns referenciais europeus, e ele não tinha muitos, né, porque ele não viajava, ele via isso apenas através de gravuras ou de outras obras, com a fusão disso com elementos e simbolismos típicos aqui do Brasil. E aqui nessa terceira capela a gente vê a representação da cena da prisão de Cristo. A gente pode observar aqui que o Aleijadinho, com toda a sua maestria artística, ele confere um toque dramático à expressão dos soldados, né, que tem o olho esbugalhado, nariz exagerados. Era um componente artístico dele, para mostrar meio que a representação do mal. Um dos soldados tem um cabelo aqui como se fosse a pata de um leão, né? Enquanto Jesus já tem um outro tipo de fisionomia, já mais leve. E a gente está chegando agora na quarta capela, que na realidade é a quarta e a quinta, porque ela é uma capela só, mas que representa 2 cenas da Paixão de Cristo. A gente vê aqui à esquerda a flagelação, que é a primeira cena, e à direita a coroação de espinhos. Muitos historiadores consideram o Aleijadinho uma espécie de Michelangelo tropical, né? A gente percebe a arte dele na escultura e na representação das veias, dos músculos, que também era um traço distintivo dos grandes artistas renascentistas, né? Há relatos, por exemplo, de que o Leonardo da Vinci chegava a dissecar cadáveres em Florença, quando isso era considerado crime, apenas para que pudesse também melhor representar traços da anatomia humana. Outra coisa muito distintiva também do Aleijadinho é que ele fazia uma arte, mas com conotação política. A gente vê aqui que mesmo que na representação
de Cristo aqui, né, de uma cena bíblica, ele insere um elemento histórico aqui de Minas Gerais, que é o pelourinho, ou seja, ele mistura elementos da história bíblica com elementos da política local, né, uma espécie de crítica social, e a gente vê também aqui o pescoço de Cristo meio ensanguentado, o que seria uma referência ao processo de enforcamento, né, a morte de Tiradentes, que era contemporâneo dele. E essa capela representa a subida ao Calvário. E nesta última capela a gente tem a representação da crucificação de Cristo, né? Calcula-se que o Aleijadinho tenha um acervo aqui nesse santuário de aproximadamente 66 esculturas que ele produziu num ritmo de 2 por mês. Isso quando ele já estava no estágio final de sua doença, que era uma doença neurodegenerativa, mas ele utilizava para o seu trabalho pelo menos 3 ajudantes escravos, que apesar de serem escravos e aguentarem um pouco do seu mau humor da fase final da sua carreira, ele, num gesto raro e generoso, ele dividia parte dos seus ganhos com esses escravos que o ajudavam no seu ofício. E depois do sagrado, o profano, aqui bem ao lado da Basílica, a gente tem a ruinha, o Beco dos Canudos, que é uma ruinha super charmosa, com algumas lojas de artesanato para você comprar umas lembranças aqui de Minas Gerais. Congonhas tem muita atração legal e com certeza ficará ainda melhor se você conferir pessoalmente. E se você gosta das cidades históricas de Minas Gerais, não deixe de assinar o nosso canal, que tá cheio de vídeo incrível dessas maravilhosas cidades mineiras. A gente se vê no próximo vídeo. Viaje, pois quem viaja sempre é mais feliz.